Bom dia, irmãos, muito baxé a todos, Colofelorum, a todos os filhos. Eu estou vendo aqui, na leitura aqui da manhã, As Sete Forças da Umbanda, Maria Helena Farelli. Esse livro nos traz, assim, muito conhecimento, é um livro de Umbanda, mas que traz, assim, o princípio que a gente possa entender algumas coisas que nós vivemos hoje no dia a dia, na nossa religiosidade, né? Os respeitos, a adoração, o culto. Então engloba um pouco a natureza, por isso os orixás da natureza. Olha o princípio. Antes de todas as civilizações, um cérebro embrutecido do homem das cavernas, da sua luta para compreender o mundo que o cercava, do seu pavor ante a tempestade, o raio, o vento gritante, da sua adoração pelo fogo, pelo sol, pela misteriosa lua, começava a surgir a concepção de Deus. Somente seres superiores, intocáveis, poderiam reger as forças da natureza. Nessa época, a humanidade ainda não conhecia escrita, nem vivia numa organização social. A vida se resumia em caçar, colher algumas frutas, raízes, caça. A lei era a do mais forte. Este homem primitivo não entendia a morte. Porém, com o passar do tempo, passou a enterrar seus mortos. Mas não tinha certeza que esses jamais voltariam. Imaginavam que de repente esses caídos no sono profundo poderiam acordar. E por isso colocava junto aos túmulos seus utensílios e armas. E quando algum desses mortos lhe apareciam em sonhos, julgava que era o corpo sombra do morto que vinha lhe perturbar. O corpo sombra apavorava porque não podia ser atingido por flechas ou pedradas. Seria preciso então acalmar esse visitante do outro mundo. Nascia assim com o que os historiadores chamam de o culto dos mortos, a ideia de alma ou espírito que foi depois transferida para as civilizações futuras do Egito e Mesopotâmia. É fácil de imaginar que quando o líder morria, seu corpo sombra era muito mais temido, pois se ele em vida era tão forte, imagino que seria depois de se tornar inatingível. O terror criou a bajulação, a adoração, as oferendas para o chefe invisível e intocável. A adoração criou os totens sagrados, protetores dos que os adoravam. O totem era um ídolo, figura de animal, líder morto, ou uma força natural, que era o protetor da tribo e que todos acreditavam ser descendentes. Todas as religiões passaram pela fase do totemismo. Mas não haveria em tudo isso que os historiadores descobriram séculos mais tarde a influência de Deus. Não teria sido esse modo rústico escolhido por Deus para mostrar que havia algo superior, acima de todas as forças? Do mais poderoso líder, algo era supremo, adorável, eterno. Não teria Deus iluminado com apenas uma centelha a mente dos homens primitivos? Em relação à Bíblia, que é o livro sagrado dos hebreus, do qual surgiram todas as religiões ocidentais, não foram criaturas inspiradas que escreveram o Velho Testamento? A Bíblia foi a primeira revelação e explica por símbolos as leis, a criação e os mistérios. Uma prova dessas verdades bíblicas é a criação do homem, Gênesis capítulo 2. Nossa ciência provou que todos os seres vieram da água e evoluíram até aparecer os seres da terra, do qual o homem é o mais perfeito e racional.
A Bíblia afirma que Deus fez o homem depois de fazer a terra, e a terra foi o elemento que ele utilizou para fazer o homem. Logo, ciência e religião concordam. A ciência e a religião são as duas alavancas. A inteligência humana, uma revela as leis do mundo material, a outra revela a do mundo moral, mas, tendo ambas o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Isso é Kardec que diz. A Bíblia é cheia de símbolos, não deve ser decorada e sim estudada, à luz da razão e do Espiritismo. Todos nós, criaturas humanas, viemos da terra, do pó e ao pó retornaremos, mas o sopro doado por Deus a cada ser vivente permanecerá. O que não veio da terra, a ela não retornará. O Espírito não retornará à terra. Não veio da terra, veio do mundo espiritual, veio de Deus. Então, irmãos, você vê que o princípio, essa página que eu li aqui, a gente já vê como era já cultuado, né, a natureza. Eles começaram a encontrar Deus na natureza de uma maneira diferente, mas Deus. E até hoje nós trazemos esse, principalmente na nossa religião, né? Na Umbanda, no Molocô, Candomblé, toda religião de matriz africana que veio pela natureza. Você vê que nós cultuamos os orixás. São divindades da natureza, porque nós encontramos na natureza Deus, encontramos nas folhas, na mata, no sol, no raio. Nós todos cultuamos o orixá e temos esse símbolo, esse respeito, essa veneração, né? Não adoração, mas essa veneração, e identificamos o orixá dentro da natureza, dentro disso tudo que na época os homens primitivos adoravam, temiam. De uma certa forma eles viam uma força superior, que é Deus, alguma coisa maior. Deus fez com que o homem primitivo já começasse de uma certa forma, ele começou a se identificar, a se apresentar para eles. Quando eles começaram a temer os mortos através dos sonhos, né? Então eles poderiam ter aquele medo, mas eles começaram a ver que existia uma continuidade. Porque se o líder deles era um forte, temido, desencarnável, eles teriam mais medo, que ele teria mais força. Então, na alma deles, no inconsciente deles, já sabiam que ele ia continuar do outro lado com mais forças. Segundo eles, né? A visão deles teria mais forças, precisava de alguma coisa para sustentar, para defendê-los. E começaram com isso, né? De uma maneira bem primitiva, mas já começaram a adoração a um ser espiritual, que é o nosso Deus, não é isso? É isso aí, irmãos. Você vê que nós encontramos todos os princípios na nossa religiosidade, na nossa Umbanda, no nosso culto, né? Como todo mundo tem. Isso são nossas riquezas da nossa religião, não é isso? Temos que estudar, temos que entender, temos que saber o que é o princípio. Tudo que a gente vê de bom, a gente procura passar, né? É isso aí, o meu recadinho de hoje. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.